Olá, boa noite, a paz, Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Glórias damos a Deus por mais este dia que se passou e esta noite que está chegando. E eu quero fazer uma poderosa oração com você neste momento. Vamos orar? Tudo fica melhor com a oração, tudo melhora, acredite, tudo melhora com a oração. Por isso que eu quero orar com você, para que tudo venha melhorar. Se já está bom, vai ficar melhor. Se está ruim, vai ficar bom, em nome do Senhor Jesus. Jesus disse assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa. Quando Jesus disse isso, ele quis dizer o seguinte: esses milagres que vocês estão vendo, eu não estou fazendo como Deus, estou fazendo como homem. Jesus não fez nenhum milagre como Deus, mas fez como homem. Por isso que Jesus ele teve que jejuar. Alguém pergunta, mas por que Jesus jejuou se ele era o próprio Deus? Ele não precisava jejuar. Sim, ele jejuou por quê? Porque ele estava vivendo aqui como homem, como nós. Nós precisamos de jejuar, nós precisamos de orar. Alguém diz, mas por que Jesus orava a noite toda? Tanto que Jesus orou lá a noite toda no Getsêmani, nos Montes das Oliveiras. Jesus passava a madrugada no monte orando. Ele não precisava orar, porque ele já era o próprio Deus. Por que ele orava? A explicação é essa. Jesus não andou aqui na terra como Deus. Aqui ele andou como homem. Uma vez alguém falou para ele assim, bom mestre. Ele falou, opa, não me chame de bom, eu sou homem. Eu estou aqui como homem. Chame Deus de bom. Então, Jesus aqui na terra viveu como homem. Por isso que ele disse assim, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Jesus como homem, ele curou o cego, ele ressuscitou o morto, ele expulsou o demônio, ele multiplicou pão e peixe. Assim também você é homem, quando eu falo homem, eu falo gênero humano, homem, mulher. Nós podemos também orar e o morto ressuscitar. Nós podemos orar também e as muralhas caírem. Nós podemos orar e o doente ser curado, o paralítico levantar e andar, o cego enxergar. Nós podemos fazer isso porque Jesus fez como homem. Mas Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus buscava Deus, Jesus era fiel ao propósito. Por exemplo, Satanás tentou Jesus. Satanás foi lá tentar Jesus lá no deserto. Por que o diabo chegou para Jesus e falou assim, Jesus, está vendo tudo isso aqui, ó? Todo esse reino eu te darei se prostrares e me adorar. Por que o diabo falou isso? Porque o diabo viu ali um homem. O diabo não viu Deus. Porque o diabo tentou Jesus, porque Satanás jamais vai tentar Deus. Ele sabe que ele não tem a mínima chance contra Deus. Ele jamais vai tentar Deus. O diabo não tem como tentar Deus. Por que ele tentou Jesus? Porque ali estava um homem, um ser humano. Então Jesus aqui na terra, ele não andou como Deus, ele não fez nenhum milagre como Deus, ele fez como homem. Um homem que buscava a Deus, que buscava o seu Pai, que era fiel, porque Jesus também foi tentado no seu corpo, na sua carne, ele foi tentado. As mesmas tentações que nós, como seres humanos, passamos, o Senhor Jesus também, ele passou. Ele não agiu de nenhuma maneira como Deus, ele agiu como homem. Até lá na festa do casamento em Caná da Galileia. Até ali, né? Quando Maria, sua mãe, queria que ele fizesse um milagre, ele disse, não, eu não sou Deus para fazer milagre. Né? Em outras palavras, quer dizer isso, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Né? Eu só faço o que o meu pai ordena. Então, Jesus ele nos deixou esse exemplo. Olha, eu como homem, eu venci o mundo. Você também pode vencer. Eu como homem, eu venci a tentação. Você também pode vencer. Eu como homem, eu fiz grandes milagres e maravilhas. Eu como ser humano, eu venci o diabo. Você também pode vencer. Então entenda isso. Jesus não veio aqui como Deus. Ele não andou aqui como Deus. Teve uma situação que, quando Jesus foi preso, estava prestes a ser crucificado, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele estava falando como um homem, não como um filho de Deus, o próprio Deus. Né?
Então veja que Jesus ele deixou esse exemplo para nós, que nós também podemos vencer. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o crime, ele venceu a mentira, ele venceu o engano, ele venceu a miséria, ele venceu os problemas, ele venceu a dor, a depressão, a angústia, o abandono, a tristeza, a depressão. Tudo que nós passamos hoje, tudo que nós passamos aqui, Jesus também passou e nos deixou o exemplo. Jesus ele não precisava batizar, porque nós sabemos que o batismo é o novo nascimento do novo homem. Jesus precisava? Não, ele não precisava. Ele era o próprio Deus. Alguém pode dizer assim, mas não. Ele batizou por quê? Porque ali estava um homem sujeito a pecados também. Então essa é a palavra que Deus tem para nós aqui hoje. Nesse devocional desta noite de hoje. Pense bem. Pense o que Jesus passou. De repente você está falando assim, bispo, eu estou passando uma luta travada. É uma luta tão grande. A luta maior Jesus passou. E ele te entende. Jesus te entende o que você está passando hoje. E Jesus venceu. Ele venceu o Calvário. Ele venceu que aquelas pessoas que ele amou, que ele ensinou tudo de bom, que ele fez o bem. Aquelas próprias pessoas foi quem o crucificou ele. Ele foi traído também. Judas traiu ele. Os discípulos traíram ele. Não foi só Judas que traiu Jesus. Todos eles traíram Jesus. Todos. Judas, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Né? Mas todos os discípulos, no dia que Jesus foi pego, traíram Jesus. Nenhum deles ficaram, não, eu vou ficar aqui e vou morrer com Jesus. Porque antes de Jesus ser pego, Jesus disse isso. Olha, todos vocês vão me trair. Todos vocês vão me negar. Todos vocês vão fugir quando eu for pego para ser crucificado. Eles vão me prender, eles vão me crucificar. E todos eles unanimemente disseram, não, mestre, se for necessário, vamos morrer contigo. Mas quando Jesus foi preso, quando vieram os soldados, todos eles fugiram, negaram Jesus. Né? Traíram o que eles tinham falado. Não, eu vou estar com você todo momento. Jesus ficou sozinho. Sozinho. Na luta ele estava sozinho. E quantas vezes que nós nos sentimos assim, sozinhos, né? Na luta. Às vezes o inimigo vem de todos os lados e você se sente sozinho. Jesus também passou por isso. E nesta noite o Senhor Jesus está dizendo, eu estou aqui. E você, se você crê em mim, você fará as obras que eu faço. Se você crê, pela fé, você vai fazer as mesmas obras que Jesus fez. E Jesus falou uma coisa tão poderosa que eu fico pensando, mas como assim? Como que a gente vai fazer coisa maior do que Jesus fez? Como? Pela fé. Olha o que é o poder da fé, gente. Jesus falou assim, olha, se vocês creem em mim, vocês farão as mesmas obras que eu faço e farão maior ainda do que essa. Como que eu, Josiel, vou fazer obras maiores do que Jesus? Eu fico pensando, Jesus, se eu fizer pelo menos um pouquinho do que o Senhor fez para mim, já tá bom demais. Imagina alguém fazer obras maiores do que Jesus. Eu não conheço na história da humanidade ninguém que fez obras maiores do que Jesus. Eu não conheço. Mas Jesus falou assim, olha gente, Jesus foi tão humilde que ele falou assim, olha, se vocês crêem mesmo, se vocês usarem mesmo a fé, vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Maiores do que a que eu fiz. Então, tudo é a fé. Né? Se você tem fé, você vence a doença. Se você tem fé, você vence o diabo. Você vence a macumba, você vence a inveja, a praga, a maldição, a depressão. Você vence tudo se você crê no Senhor Jesus. Amém? Você não fica pensando assim, fulano é um semideus, fulano é muito forte, fulano não é humano, não. Todos nós somos falhos. Paulo, Pedro, Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, Davi, José, Sansão, todos nós humanos, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, Salomão, né? Todos os grandes homens de Deus e mulheres de Deus,
eram falhos e fracos, seres humanos, né? Sujeito a errar, a falhar, a cair, a levantar. Mas quando você tem fé, a fé te leva em lugares que você nunca imaginou ir. A fé é capaz de fazer coisas extraordinárias na sua vida. Se você tiver fé no Senhor Jesus, você fará obras maiores do que essas que você já fez. De repente você fala assim, eu já fiz tantas coisas boas, eu já fiz tantas coisas, hoje eu não consigo fazer mais. Não, você pode fazer muito mais do que você está fazendo hoje. Eu sei que eu posso fazer muito mais, depende de mim, só depende de eu orar, buscar, me dedicar, me entregar, obedecer a Deus. Quanto mais eu me render aos pés do Senhor, quanto mais eu buscar o Senhor, mais e mais o Senhor vai operar maravilha na minha vida. E assim vai ser na sua vida também. Bem? Deus abençoe. Vamos orar então, gente? Vamos orar? Se você crê nessa palavra, já vai deixando aí o like, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E nós já vamos entrar em oração. A oração da noite, a oração da fé, a oração da gratidão. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos, meu Deus, nesta noite na Tua presença, e nós queremos Te agradecer por mais este dia. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos milagres. Obrigado, meu Deus, pelos livramentos. Obrigado pelo pão de cada dia, pelo almoço, pela janta, pelo café da manhã, pelo teto que temos para dormir. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pela salvação das nossas almas. Obrigado pelas vitórias, também pelas lutas, pelas experiências. Senhor, nós queremos Te agradecer. E também eu quero Te pedir a bênção em favor de todos que oram comigo nesta noite de hoje. Deus, eu sei, nós somos seres humanos, falhos, fracos, mas o Senhor é quem nos fortalece, o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas. Deus, aumenta a nossa fé, porque como um ser humano que habitou aqui nessa terra, o Senhor Jesus fez milagres, maravilhas. Assim também nós queremos, pela fé em Ti, meu Deus, fazer milagres, não só na nossa vida, como na vida de toda a nossa família e de outras pessoas. Queremos alcançar vidas para o Senhor. Deus poderoso, Deus de amor, de bondade, grande e infinita misericórdia. Eu quero Te pedir nesta hora que o Senhor venha abençoar, meu Pai, esta vida que ora comigo, que está aflita, angustiada, triste, amargurada. Essa pessoa que está com uma dor forte, vai tocando, vai agora anestesiando esta dor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, toca nas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Toca nessa pessoa que está presa, toca nessa pessoa que está internada, toca nessa pessoa que está acamada em cima da sua cama, na sua casa, meu Deus. Vai tocando neste momento, em nome de Jesus Cristo. Senhor, venha trazer a prosperidade financeira, venha trazer o renovo espiritual, venha trazer a paz na família, uma noite de sono tranquila. Venha abençoar, meu Pai, o sono dessa pessoa, venha abençoar, meu Pai, o estômago dessa pessoa, que tudo que ela comer a partir de hoje venha fazer bem, não fazer mal. Em nome de Jesus, abençoe o encontro que essa pessoa tem. Abençoa, meu Pai, agora a cada um da família, Senhor. Eu peço a Tua bênção, a Tua graça, a Tua ajuda. Eu peço libertação, salvação, livramento, cura divina. Eu peço ao Senhor neste momento, nesta noite, consagre esta água, meu Pai, que essa pessoa vai tomar, esta água ungida, e vai ser abençoada, eu profetizo. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E você crê, diga amém, diga glória a Deus e diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma boa noite, fique com Deus e fique na paz do Senhor Jesus.